iniciam a limpeza étnica em 18 de dezembro de 47. E assim vai, e aí expulsam até 88% da população palestina do território tomado naquele momento com a força e que é o mapa convencionado como sendo de Israel, correspondente a 78% da população palestina. O que deu errado? Deu errado que os palestinos não saíram dali. Deu errado que os palestinos, ao não saírem dali, iniciaram um movimento de libertação nacional. Porque a criação de todos os regimes do Oriente Médio, de todas as fronteiras, não previa a Palestina. Previa uma normalização dessa população nos países da região, ou eventualmente um pouco mais distantes, e Israel, ou aquilo que veio a ser Israel, que hoje em dia se fala Israel, que é esse projeto, esse assentamento colonial, seria normalizado ali. Era isso que estava combinado até mesmo com alguns regimes. Quer dizer, tudo que está aí é resultado do Sykes-Picot. O que deu errado? Os palestinos disseram não. Esse é o grande resultado para esta região diante do imperialismo. E essa manutenção de luta nacional não estava planejada. É isso que perturba a realização dos planos imperialistas no Oriente Médio e naquela região da Ásia Ocidental como um todo. Então, só isso já é de uma grandeza. Os britânicos, que eram o maior império colonial daquele momento, talvez, para alguns, o maior império colonial de todos os tempos, não conseguiram promover a agenda sionista euro-judaica sobre a população palestina. E os Estados Unidos não conseguiram até hoje. E os sionistas armados até os dentes, uma espécie de polícia militar com avião para matar pessoas, não conseguiu até hoje. Então, é possível que nós estejamos forjando, a partir da Palestina, a grande derrota do imperialismo. Vocês sabem que eu tenho que sair daqui a pouco, mas eu queria dizer para vocês uma coisa, duas coisas muito emblemáticas. Uma reunião, talvez há uns 10 anos atrás, do movimento palestino no Brasil, um líder da ULP, à época embaixador num dos países da América Latina, não me recordo qual, mas ele passou para o Brasil, um dos mais importantes diplomatas da ULP. Nós estávamos tomando café da manhã e ele disse o seguinte, no meio da conversa, né? Ele disse o seguinte: Gaza pode ser, sim, como muitos dizem, uma favela como outra favela qualquer no mundo, talvez se pareça, uma parte da faixa de Gaza, uma parte dos campos de refugiados, talvez se pareça com favelas no Brasil. Mas tem uma diferença. É a única favela do mundo que pode desencadear uma guerra mundial e nuclear. Palavras dele. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês, e que isso talvez seja muito importante, é que o povo palestino provou ser invencível. E o povo palestino está provando que é invencível. A fúria, a demonstração fingida de cachorro louco de Israel, é por isso. Eles querem apavorar essa população. Eles querem aniquilar essa população para que ela ceda e saia. E esta é uma guerra que não é do Netanyahu, essa é uma guerra do Biden dos Estados Unidos. Eles é que estão comandando essa guerra. O Biden é uma espécie de rainha da Inglaterra, é um comandante da PM que foi substituído pelo capitão, e está ali falando bobagem. Claro, é um genocida, é um sanguinário, é descendente politicamente daquela ala mais fascista do sionismo liderada pelo Zev Jabotinsky, que foi aliado dos nazistas. O pai dele era secretário particular do Zev Jabotinsky, por acaso ucraniano. Por acaso, uma espécie de Zev Jabotinsky que está no poder hoje na Ucrânia, e veja o fronte que está lá e quem está promovendo, e por acaso o filho do carregador de mala do Zev Jabotinsky está no poder novamente, diga-se de passagem, no projeto colonial autodenominado Israel. Então eu deixo isso para reflexão e deixo aqui para vocês a certeza de que nós faremos vocês ficarem orgulhosos. Nós temos um defeito divino. Deus não nos fez com dobradiças das vértebras. Nós não vamos nos curvar, e é isso que nos faz invencíveis. Eu afirmo dessa tribuna, o povo palestino é invencível. Maravilha, Walid. E como a Ana perguntou, você agora respondeu de forma magistral as lições do povo palestino, de ser invencível, de ser indobrável, né? É uma lição, claro, para todas as nações oprimidas de todo o mundo. Então, todas as nações que sofrem a agressão imperialista ou a dominação imperialista
olham para a Palestina, claro, para extrair dali lições também para a sua própria luta. Então, agradecer a presença aqui, saudar. No início da entrevista, eu chamei o Walid de professor. Ele corrigiu, falou que não era um professor, mas agora, no final da entrevista, me sinto plenamente confortável para chamá-lo de professor, dada todas as lições que nos deu aqui na entrevista de hoje. Então, agradecer mesmo toda a participação aqui e, novamente, as lições que deixou tanto para a gente quanto, claro, para todos os nossos espectadores e ouvintes. Eu também queria agradecer enormemente por ter aceitado o convite de participar hoje no nosso programa. E as perspectivas que você tem colocado no final da sua fala demonstram, na verdade, toda a fúria e a luta do povo palestino ressoando no mundo inteiro. Não à toa a gente tem visto milhares de pessoas se levantando ao lado do povo palestino e resistindo junto com Gaza, junto com a Cisjordânia ocupada também. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês, e quero fazer igual aqueles locutores esportivos que ficam mandando abraço para o dono do bar, né? Eu quero mandar um abraço caloroso para uma figura que vocês têm entre vocês, que tem uma história fantástica com o movimento palestino no Brasil, desde os anos 70 início dos 80, que é a Rosana Bonte. Tá bom? Pode deixar que a gente vai transmitir para ela. Com certeza. Um abraço, gente. Bom trabalho para vocês, obrigado e força até a vitória. Obrigada. Um abraço, força.